Olá família, tudo bem? Vamos aqui para o nosso último vídeo de reflexão nesse período de Semana Santa. Espero que você esteja sendo muito abençoado com estas mensagens, não é? E hoje eu tenho duas perguntas. Uma é para que você participe do sorteio, né, no final do vídeo. A outra é sobre uma decisão. Mas vamos esperar chegar no final do vídeo, que então eu faço a pergunta para você. Nesse momento então vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse momento. Pai amado Senhor, que Tu estejas cuidando de cada um de nós e agora que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender de fato o que o Senhor tem a nos dizer, a nos revelar. Que através do sacrifício de Cristo possamos ter a nossa esperança renovada. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a cruz aparentemente representou para os inimigos de Cristo uma formidável vitória. Abandonado pelos seus seguidores, publicamente negado por um dos seus mais íntimos discípulos, traído por outro, ridicularizado, zombado, abandonado por todos. E segundo o próprio Cristo, abandonado pelo próprio Deus. De acordo com Deuteronômio capítulo 21, verso 23, todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito de Deus. Mas isso era apenas a sexta-feira, quando as forças do mal aparentemente venceram. Lembrando, isso era apenas sexta-feira. A história não acabou, o momento ainda não tinha acabado. Para os soldados romanos, para se afastarem do cenário fúnebre, deviam estar certos de que a missão foi cumprida. Então, os dois ladrões que estavam um em cada lado de Cristo tiveram as suas pernas quebradas para poder acelerar a morte deles. Eles não poderiam mais se levantar para respirar e assim morrer completamente por asfixia. Mas Cristo já estava morto, em cumprimento da profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Em João capítulo 19, verso 32, verso 33, fala isso, dando como referência Salmo 34, verso 20. Os romanos, que eram especialistas na arte macabra da crucifixão, querem ter a certeza de que Cristo está morto. Então, eles furam o coração de Cristo com uma lança romana, onde de lá sai sangue e água, como está registrado em João 19, verso 34. Assim, foi atestado a morte de Cristo. E que final trágico! Sonhos esmagados, esperanças destruídas, tudo terminado. Mas será que é isso mesmo? A cruz nos relembra que a morte não é toda a realidade. A história da cruz não estaria completa se tudo terminasse na sexta-feira, mas não terminou. A morte, ela é parte da realidade humana. Nós nascemos no planeta errado. Mas isso não é tudo. A ressurreição de Jesus trouxe luz para as nossas trevas. Então o rumor começa a se espalhar em Jerusalém. Ele morreu, mas está vivo. Caifás e todos os outros do partido dos saduceus enfrentavam um grande problema doutrinário, pois eles não criam na ressurreição. Ao longo dos séculos, a realidade da ressurreição de Jesus tem enfrentado a incredulidade. Muitos têm tentado explicar a ressurreição de Jesus, mas aquele que teve uma entrada sobrenatural na história sai dela também com a ressurreição gloriosa. Quem afastou a pedra é a grande pergunta. A experiência das mulheres que visitavam o túmulo de Jesus no primeiro dia da semana foi uma pedra afastada. Mas quem teria removido a pedra? As alternativas, nenhuma delas era convincente. De fato, a ressurreição de Cristo é um fato. E qual é o seu significado? Nenhum evento é mais importante que a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus foi a vindicação de tudo o que ele disse e ensinou. Agora podemos falar de Deus com confiança. O nosso sofrimento, a nossa dor, até a própria morte não tem a última palavra sobre nós. Com Paulo podemos dizer com confiança: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. A ressurreição vindicou também os seus seguidores. A igreja se ergue sobre essa verdade. Para conhecê-lo e o poder de sua ressurreição é a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-se com ele em sua morte. Filipenses 3:10. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nada mais faria sentido. Mas a ressurreição é como um sol que nasceu para nunca mais se pôr. Ele havia voltado da morte, não mais sofrimentos sem esperança ou derrotas insolúveis, não mais separações permanentes. Ela é a solução para as coisas muito quebradas que desafiam os concertos humanos. Então, sobre a ressurreição, os cristãos creem o seguinte: primeiro, ela é central, pois sem ela tudo seria escuro e a palavra da pregação seria uma loucura. Segundo, ela é confortadora, porque sem ela, na presença da morte, nada teríamos para dizer, não veríamos significado na vida. A ressurreição do Senhor é o penhor da nossa ressurreição e dos nossos queridos. Podemos nos despedir deles com até logo, certos de que iremos nos reencontrar. Grandes homens nos ensinam a morrer com coragem, mas Jesus nos ensina a morrer com confiança. A morte morreu naquela sexta-feira, quando ele pendeu a cabeça. Ele partiu seus grilhões. Afinal, com a multidão de santos cantaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Terceiro, ela representa um desafio. Ela nos deixa com a tarefa de contar a história sobre a ressurreição de Cristo. E, finalmente, a ressurreição representa poder. Foi ela quem ergueu a igreja e levou o Novo Testamento a ser escrito. Todos morreram no primeiro Adão, mas os que recebem a Cristo viverão no segundo Adão. A ressurreição representa o poder de libertação, certeza sobre a dúvida, triunfo sobre a solidão e certeza da vida eterna. O Dr. Alvin Silverstein, professor de biologia na Universidade City, em Nova York, escreveu o livro A Conquista da Morte. Segundo a teoria dele, a vitória sobre a morte pela ciência está bem próxima. Mas tem um problema. Essa teoria ainda não impediu que pessoas parassem de morrer, porque nós ainda morremos, ainda perdemos entes queridos. E até o próprio Silverstein morreu em 2018, vítima de câncer, sem ver a sua teoria se tornar realidade. Há muitas tentativas humanas para ludibriar a morte. Por exemplo, o Instituto Alcor Life, ou Instituto de Extensão da Vida, no estado do Arizona, mantém 300 corpos humanos congelados a mais de 200 graus abaixo de zero, chamada criogenia, ao custo milionário de $300 mil por pessoa, aguardando a vitória da ciência sobre a morte. E milhares estão na fila de espera. Essas são promessas da chamada ciência médica que não passam de pura ficção. Utopias humanas na esperança de resolverem o grande problema humano da morte não tem solução. A vitória sobre a morte foi garantida há quase 2.000 anos atrás, no Calvário, quando o homem de Deus Cristo deixou a sepultura vazia. O atestado de óbito da morte foi então proclamado. O apóstolo Paulo, em vários textos, afirma esta esperança dos cristãos, garantia pela vitória de Cristo sobre a morte. Não dizemos adeus aos nossos queridos que nos foram roubados pela morte. Chegará o dia de revê-los. Rever sorrisos que nunca esquecemos. Faces que continuam na nossa memória. E veremos então na terra do não mais. Não mais a morte, não mais as lágrimas, não mais a dor, injustiças e separações. Assim diz Apocalipse capítulo 21. Estaremos, afinal, na presença de Deus e veremos a sua face. Essa é a maravilhosa mensagem da cruz. Uma cruz que não finaliza com a morte de Cristo, mas sim com a sua ressurreição. Jesus ressuscitou, voltou para o céu. Isso é a garantia de que nós, caso venhamos a morrer, iremos ressuscitar para nos encontrarmos com o Senhor e também com os nossos entes queridos que já estão no pó. A grande questão é que é necessário estar pronto para se encontrar com Jesus. Por isso, eu quero fazer uma primeira pergunta. E essa pergunta é: você gostaria de estar pronto para se encontrar com Jesus? Se sim, você gostaria então de estudar um pouco mais da Bíblia
para então estar mais pronto para se encontrar com Jesus, se você deseja estudar mais da Bíblia, então mande a sua mensagem para o WhatsApp da nossa escola, dizendo que você deseja estudar a Bíblia, que depois nós estaremos organizando e eu mesmo entrarei em contato com vocês. Da mesma forma que foi feito nos 10 dias de oração, eu tenho o nome das pessoas que demonstraram interesse para receber visita, para receber oração, para receber estudo da Bíblia. Após esse período de Semana Santa, eu começarei a entrar em contato com essas pessoas. Mas também eu gostaria de entrar em contato com você que vai responder agora no WhatsApp da nossa escola, dizendo que quer estudar a Palavra de Deus. A minha alegria será compartilhar com você um pouco do que eu sei e da mesma forma aprender com você, para que juntos possamos crescer na graça de Cristo. Então, se você deseja conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, se preparar melhor para se encontrar com Cristo, então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da escola. Eu quero estudar a Bíblia. E agora, então, eu gostaria de fazer uma oração por você, para que essa sua decisão seja firme, seja certa e que você se prepare para encontrar-se com Cristo. Oremos? Pai amado Senhor, é maravilhoso saber que o Senhor morreu, mas ressuscitou. Através da morte que o Senhor sofreu na cruz, temos o perdão dos pecados. Mas através da tua ressurreição, temos a certeza da vida eterna. Temos a certeza da esperança de que a morte não é o nosso fim. Por favor, Senhor, que possamos firmar nossos passos para seguir o Senhor e estarmos prontos para encontrarmos contigo. Toma a nossa vida, toma o nosso coração, assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos para a nossa pergunta para que você participe do nosso último sorteio. Então, esse sorteio último será realizado na segunda-feira, porque sexta-feira é feriado e depois é o fim de semana, a escola não estará funcionando. Mas segunda-feira, então, será feito o sorteio e assim saberemos os últimos felizados a receber a colomba pascal. E a pergunta é a seguinte: quando os soldados romanos perfuraram o coração de Cristo com uma lança, o que saiu? Então, o que saiu quando o coração de Cristo foi perfurado por uma lança romana? Mande essa resposta para o WhatsApp para que você esteja participando do nosso sorteio, tá bom? O WhatsApp da escola, não se engane, tá bom? O WhatsApp da escola. Então, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e aproveite esse momento para mais uma vez ouvir os nossos alunos cantando e assim finalizarmos essa semana tão especial. Um grande abraço.